Então, peraí. Então tá, já coloquei para gravar. Então, vamos dar as boas-vindas. Aí, tá todo mundo conectado. Então, pessoal, boas-vindas. Essa é um projeto, uma ideia que a gente está tendo aqui de compartilhar com vocês conteúdo sobre Enneagrama. Nós todos somos estudantes e apaixonados e fomos colegas de formação em Ennea Coaching. Todos nós usamos o Enneagrama de alguma forma no nosso trabalho e a gente já vinha se encontrando online para conversar sobre Enneagrama, para aprender e compartilhar experiências sobre o nosso próprio eneatipo, e a partir dessas conversas online surgiu a vontade de gravar essas conversas e disponibilizar isso de alguma forma para que outras pessoas também pudessem ter acesso a esse conteúdo que a gente tanto adora e a gente estuda, e a ideia também é compartilhar vivência aqui, o que a gente aprende com essa ferramenta do Enneagrama, por que essa ferramenta é importante, por que a gente acredita que mais pessoas deveriam ter acesso a esse conhecimento. E tudo isso vai ser de uma forma bem informal, bem bate-papo, não é com o intuito de dar aula, mas só de compartilhar mesmo, assim, para quem possa se interessar, quem esteja estudando Enneagrama, quem quer se aprofundar em Enneagrama. A ideia é a gente vai ter sempre uma pauta por conversa e trocar experiências. Certo? Certo. E hoje, então, a gente inicia com a pergunta de como é que foi o primeiro contato de vocês com o Enneagrama. Então, quem quiser compartilhar um pouquinho, assim, como é que chegou nessa ferramenta do Enneagrama, fica à vontade. Eu vou falar, então. Então fala, Lu. Então, o meu primeiro contato com o Enneagrama aconteceu no MBA, como professora de formação de equipe e liderança. O que me chamou bastante atenção, ela trouxe isso justamente para evitar conflitos entre equipes. Bom, aí até pelo meu tipo do Enneagrama, já fiquei mega interessado. Cara, tem uma ferramenta que ajuda a evitar conflitos. E eu achei bem bacana isso. E aí ela fez lá, né, de uma forma mais teórica, não muito vivencial, mas foi bem interessante, foi o primeiro contato. E eu fiquei apaixonado, tanto é que eu comecei a estudar por fora isso aí, né, levei para casa e para a família e tudo mais. E aí eu fui percebendo o quanto eu não conhecia de mim mesmo, o quanto eu não conhecia das pessoas, e como essa informação poderia ajudar a melhorar os relacionamentos, de alguma forma. Então, assim, foi meio que um amor à primeira vista e está até hoje, né? Então, foi bem bacana mesmo. Eu posso falar também. Na verdade, a primeira vez eu recebi um convite de uma grande amiga. Ela falou, tem um treinamento, um workshop de Enneagrama. Eu falei, nossa, o que será isso, né? Enfim, acabei indo sem conhecer, fui às cegas mesmo. E aí, quando eu estava ouvindo o professor falar sobre o meu perfil, né? Sobre o perfil que eu fui me descobrir ali no treinamento, é muito interessante. Foi como se tivesse saído assim um véu, e aí eu olhei e falei, nossa, então é por isso que, sei lá, eu ajo assim, eu tenho minha energia às vezes baixa, e, enfim, foi uma coisa. E olha que eu né, dentro da minha formação, eu já me trabalhava, já procurava me entender, mas ele me trouxe muita clareza nesse processo de realmente entender alguns comportamentos inconscientes, algumas emoções e pensamentos, assim. Então é algo que eu olhei e falei assim, eu quero isso para minha vida e eu quero também para o meu trabalho, que com certeza ajuda, traz muito mais uma clareza, né, como se fosse algo bem específico. E então foi isso, assim. Eu usei muito primeiro para de autoconhecimento, né? Eu falei, não, vou me trabalhar, vou entender um pouco a minha história dentro disso. E aí eu comecei a expandir para o meu trabalho. Mas foi sem querer, foi um presente que caiu no meu colo. Que legal. Felipe Regi.
Bom, posso falar? Para mim, eu estava já estudando psicanálise, fazendo terapia, mas eu trabalhava com equipes, né? E sempre fui apaixonada por tudo que era referente a pessoas, né? A entendimento do ser humano. E aí eu fui numa palestra, e aí a pessoa falou muito brevemente sobre o Enneagrama, e aí, pelo meu tipo, né, autodidata, já saí da palestra, aquilo já bateu. Plum. Já saí, no dia seguinte já comprei o livro. Comprei, comecei a estudar. Estudei um ano e fez um boom em mim, assim. E aí eu levei muito do conteúdo para minha terapia, então eu trabalhei muito em mim. E eu fiquei fissurada, apaixonada, fiquei muito enlouquecida, assim. E aí também, pela minha asa 4 ser muito forte, a questão do considerar a singularidade, sabe, de cada um. Nossa, para mim isso foi, uau, fez muita diferença. Então, comecei, aí quando eu fui para o curso, aí fez mais sentido, cada vez mais sentido, e aí foi paixão à primeira vista, e só continuou aumentando, assim, e a diferença, né, enfim, e tudo mais que isso trouxe para mim. Amo de paixão. Legal. Mas essa coisa do boom, né? A Rê falou agora, assim, desse boom, né? Sempre, às vezes tem essa sensação, né? Que dá uma clareza mental mesmo, né? É o termo que a Marta também usou, achei bem bacana, né? O véu, né? Caiu um véu e finalmente você enxerga como nunca se enxergou. Nossa! E no primeiro momento é assim, né? Caraca! E pra ti, essa Felipe? coisa de... Como é que é, Felipe? Para mim foi bem interessante, assim, eu estava no MBA e, olha só, estava numa disciplina e a professora estava dando uma aula sobre um determinado autor. Então ela deu um texto e ela estava baseando em cima daquele autor, né? E eu simplesmente desliguei da aula porque eu falei, esse autor eu já conheço, eu não quero nem saber mais o que ela está falando, tá? É que a gente ainda está falando, para quem vai ver depois, a gente vai entender o que é o tipo e qual que é o comportamento dele, né? Mas assim, o meu tipo, se a pessoa estiver falando alguma coisa que eu já sei, eu desligo. Então desliguei e simplesmente na próxima aula eu trouxe um texto para a professora e falei, professora, esse autor, ele vai criticar esse autor que você está falando e eu acredito que você tem que fazer essa leitura, porque essa leitura é importante para você compreender o que você está explicando. Legal, aconteceu isso, né? Aí a gente foi para no MBA mesmo, a gente teve umas pinceladas de Enneagrama, assim. Então a professora também acabou passando alguns conteúdos, assim, e eu falei, nossa, entendi quem eu sou, né? E eu entendi o quão chato eu tava no meu 5 naquele momento da vida. Assim, eu tava arrebentando de 5 neurótico, assim, sabe? E no MBA, como eu sou, pelo meu social, eu queria falar para as pessoas, eu queria mostrar as coisas, sabe? Eu queria dizer para os outros que eu sabia. E aquilo numa sala de aula, assim, e aí eu comecei a entender o quanto que eu sofria, que eram os meus comportamentos automáticos, que eu não entendia que eu estava fazendo aquilo e que aquilo me fazia mal. Que aquilo era uma coisa que não precisava ser feito daquela forma, que aquilo não precisava acontecer daquela maneira. E o quanto aquilo me trazia, às vezes, resultados que eu não queria para minha vida, né? Que me prejudicavam, na verdade, naquele network no grupo e algumas outras coisas mais. Resumindo, era chato pra caramba, né? Então isso foi legal, assim. E, bom, de lá pra cá, eu meio que tomo como um manual, assim, né? Parece que a gente vem sem manual e Enneagrama é um manual, né? Então, ajuda a consultar, tirar dúvida de procedimento, né? Como é que a gente opera. É bem isso, um mapa, né? Ferramenta linda. Apaixonado por ela. E você, amor, como é que foi? A minha mãe estudava Enneagrama quando eu ainda era, assim, bem adolescente, e ela teve contato lá no Rio Grande do Sul com um pessoal que trabalha e divulga essa ferramenta, né? E ela me dizia já, Monique, tu tem que escutar, tu tem que fazer algum workshop, tem que conhecer. Só que naquela época eu não estava nem aí, né? Para autoconhecimento, autodesenvolvimento, estava
batendo cabeça na vida, né, e achando que eu estava certa, né, teimosa, sofrendo horrores com as minhas decisões e, né, bem colado, eu acho, na personalidade, assim. E daí, anos depois, muitos anos depois, um dia eu fui passar um feriadão na casa dela e tinha um livro, esse aqui, né, A Sabedoria Sagrada do Enneagrama, jogado assim em cima de uma mesa, né, que é esse livro aqui. E daí era um feriadão e eu pensei, eu vou ler isso aqui, vamos ver qual é que é meu tipo, né? E daí fiz o teste, comecei a ler e meio que por exclusão, assim, dos perfis. E quando eu cheguei no meu perfil, eu fiquei chocada, assim. Fiquei chocada porque isso descrevia uma coisa que eu não conseguia descrever, né? Sobre mim, assim. E eu pensei assim, bom, e no início até fiquei meio dúvida, mas será que é isso? Eu pedi opinião ainda para algumas pessoas que me conheciam mais, fiquei em dúvida, né, entre 3 tipos. Pedi opinião e algumas pessoas me disseram, não, mas eu acho que desses 3 é esse aqui mesmo, né? E daí eu comecei a levar esse conteúdo para terapia. Fiquei muito, muito impressionada. Meu terapeuta ficou quase louco, porque eu só falava de enneagrama daí, né? E eu falei, não, mas agora eu tô entendendo por que eu sou desse jeito que eu sou, né? E daí isso que eu queria perguntar para vocês, assim, qual foi o principal benefício que essa ferramenta trouxe para vocês? Por que vocês acham que outras pessoas deveriam ter acesso, né? Posso falar assim? No começo, eu passei 1 ano estudando sozinha, e tanto que eu achava que eu era um tipo, né, fazendo terapia, e depois que eu fui pro curso vivencial, até que o primeiro eu estava com você, né, amor? Você lembra? Que eu achava que eu era um tipo 1, estava super rígida e estava encapsulada, na verdade, né, numa persona, de uma parte aí que eu tinha pego da minha mãe. E a sensação de quando, primeiro comigo, de quando de fato eu me senti, foi pela primeira vez na vida me sentir em casa. Eu nunca tinha me sentido em casa em nenhuma casa, assim, literal, a casa externa. Na minha casa eu não me sentia com a minha família, né? Depois que eu casei na minha casa eu não me sentia em casa, parecia que sempre estava, alguma coisa ia acontecer, sei lá. E quando eu senti eu dentro do meu tipo ali, foi a primeira vez que tudo pacificou. Eu respirei, parece que pela primeira vez, como se eu tivesse nascido para mim mesmo, sabe? Então, essa sensação de relaxamento e assim, eu não tenho que ser nada, né? Talvez do que eu tentei ser, porque um fala que tem que ser assim, que tem que ser assado, você é meio assim, você fica meio perdido, tentando. Então, essa sensação para mim não tem preço, né? Eu falo, não tem nada como pertencer à sua própria alma, assim. Então, eu sinto isso nas pessoas, sabe? Quando elas se reconhecem e esse relaxamento que dá, né? Esse primeiro passo. A gente sabe que não é se apegar ao tipo, mas esse primeiro relaxamento de que, nossa, peraí, é por isso que eu sou assim, e faz sentido, e tem uma frequência ali que ressoa, que diz, né? Então, é muito além. Então, para mim, é isso, assim, sabe? Esse respeito mesmo a tua frequência, a tua singularidade, a quem você é, assim, né? Então, para mim é isso, que é o mais lindo. Lindo mesmo. Fazendo um gancho aí com o que a Rê falou, uma coisa interessante, né? Ela falou da primeira confusão, né? De identificar um tipo, né? De saber exatamente quem nós somos. E aí, muitas vezes a gente faz um teste, né? E é tão legal perceber que os testes, na verdade, eles são bem falhos, na verdade. Eles têm talvez 50% a 60% de acerto. Eu mesmo, através de testes, achava que era um tipo, achava que era um 5, depois achei que era um 4 e tal. E eu fui só me identificar mesmo num treinamento vivencial, né, em contato com as pessoas, que aí acontece o que a Regiane falou, você realmente sente no corpo, na alma, quem você é. Fala, cara, eu sou isso. Não é uma distorção ou uma história que você criou na cabeça, mas é uma coisa de você sentir no corpo quem você é. E aí traz mesmo uma sensação, cara, agora eu sei quem eu sou, aonde estou e para onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ir, né? Tem um caminho, né? A Monique falou a respeito do mapa, né? Porque o Enneagrama, na verdade, não te coloca numa caixa, né? Ele, na verdade, mostra em qual caixa você está preso. E a partir daí você pode, sim, né? Crescer e desenvolver e romper tudo isso daí.
Então, é muito legal ter esse mapa de desenvolvimento. Eu acho que é por isso que as pessoas deveriam, no sentido não de obrigação, mas seria muito bom que elas conhecessem, porque é libertador mesmo. Você percebe coisas que estão te segurando, que estão te aprisionando, que estão causando problemas na tua vida, tanto na carreira como na vida pessoal. E a partir do momento que você descobre, que você percebe, é aqui, ó, que eu tenho que bater, ou é aqui que eu tenho que tirar, as coisas começam a fluir. Né? Como é que a gente vai, né, atacar ou brigar com um inimigo que a gente não está nem enxergando? E o Enneagrama faz isso, ele traz uma lupa, né? A gente realmente se vê aonde pode trabalhar. E não só nós, né? A gente começa a perceber o outro. E aí tem um lance de compaixão muito grande, empatia. Você começa a ver que aquilo que a pessoa faz para ti, que muitas vezes te deixa irritado ou chateado, fala assim, não é pessoal. É um problema dela com ela mesma, né? Então você começa a criar um filtro. É difícil? É da noite para o dia? Não, é um processo. Você vai aprendendo a lidar com isso. Mas é curador, curador. Maravilhoso. Acho bem importante isso de colocar, porque às vezes as pessoas têm acesso a um link rápido, um teste na internet, né? E daí fazem o testezinho e acham que, tá, vem um resultado, a pessoa lê um breve resumo sobre aquele enneatipo e não faz o menor sentido. As pessoas dizem, até já fiz meu enneagrama, mas isso não me tocou em nada, não fez diferença nenhuma na minha vida, né? Então, acho importante a gente dizer aqui que é um processo, exatamente. Às vezes é impactante numa primeira leitura, né? Às vezes demora anos, né, para a gente se perceber, e claro que isso vai variar da nossa entrega, do nosso interesse, da nossa vontade de se aprofundar, né? Então, todos nós aqui também já passamos por vários cursos, por várias leituras, por várias pesquisas, né? Então, não é assim, é um simples testezinho que vai te trazer todo esse entendimento, né? Inclusive os testes, como o Lu falou, muitas vezes nem vão te trazer o resultado certo, né? É um processo vivencial, né? Eu quero complementar, Emerick, porque eu comecei a estudar Enneagrama porque eu tinha feito coach, estava no MBA, e eu achei ele um ótimo substituto pro DISC, né? Que era uma maneira de você ver a personalidade. E aquilo me encantou. Eu falei, além de ele mostrar a personalidade, ele mostra o caminho de desenvolvimento da personalidade. Então eu falei, tá aí um negócio, que ferramenta melhor para trabalhar com coach do que essa? E aí foi bem interessante, porque de começo, o meu tipo via como benefício eu ser especialista em Enneagrama. Então era uma ambição, assim, era aquela coisa de, não, eu tenho que aprender porque eu tenho que ser muito bom nisso. Então era aquela vontade de ser professor de Enneagrama. E durante muito tempo eu busquei só aprender o Enneagrama, né? Então só ficar observando tipologia, movimento de tipo, como o tipo tal se comporta, como o tipo... E aí eu comecei a perceber que não é isso, igual que vocês estão falando, né? Não é simplesmente fazer um teste, eu me comporto assim, eu sou isso, pronto, né? O dia que eu entendi isso, até foi no curso que a gente estava lá, eu acho que todos vocês estão aqui, vocês viram, perceberam, entenderam, a ficha caiu uma semana antes de eu estar no Enneacoach, né? Eu falei, eu utilizo o Enneagrama para me aproximar das pessoas porque eu quero um conhecimento para me aproximar das pessoas. Quando eu entendi que isso era uma coisa que eu fazia, porque o meu tipo buscava isso, aí eu falei, agora eu posso me libertar, eu posso utilizar o Enneagrama em mim, né? E aí foi uma coisa de começar a transformação pessoal com o Enneagrama e não mais só ser um professor de Enneagrama buscando entendimento tipo 1 faz isso, tipo 2 faz aquilo, não. Era uma vivência, uma transformação pessoal. Então eu acho que além de ser um ótimo teste de personalidade, que ele vai sim mostrar algumas coisas, para mim é você poder se desenvolver. E uma outra situação também que o Luciano falou é a compreensão do outro, que eu acho que isso é a hora que você começa a entender, você começa a olhar o outro de uma maneira mais compaixão. Então, compaixão, compreensão de si, desenvolver. Pessoal, acho que isso que é o mais apaixonante, assim, para mim. E também, desde o primeiro momento, acho que foi uma paixão, e realmente isso que também a Monique falou, não é, nem todo mundo logo de primeiro tem esse grande impacto, né? Acho que depende do momento, porque como ele traz
com muita clareza alguns medos de base nossos, ou algumas motivações do porquê que eu faço assim, reajo. Então, assim, a gente tem que também estar naquele momento de olhar para essas questões, né? Então, por isso que é um processo bem profundo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, assim. E para mim foi apaixonante porque, também olhando um pouco o meu perfil, eu comecei a perceber o quanto eu deixava, e muitas vezes ainda deixo, porque é um processo, novamente, de fazer as minhas coisas, tomar as rédeas da minha vida e construir a minha vida, porque de repente eu estava indo mais, vivendo um pouco a vida dos outros, ou fazendo coisas que não eram tão importantes realmente para mim. E aí foi um processo de sair da minha zona de conforto, assim, né? E esse processo foi algo bem desafiador, porque aí quando você começa a mudar, e aí te chama para aquele estado antigo, né? Então foi muito interessante. E é algo que eu não consegui mais não fazer, porque já estava tão clara. Então, assim, é o estar consciente o tempo todo de falar, olha eu lá. E às vezes eu não consigo sair disso, e ok, mas está mais claro. Né? Então, para mim foi muito, e é muito bonito isso, de eu saber realmente quem eu sou, saber realmente a minha real força, saber das minhas virtudes e ir atrás disso, assim, sabe? Expandir, ir além, né? Que não é só um mapa de comportamentos, não é uma tipologia somente, isso que o Fê falou, assim. Eu também não gosto muito de tipologias, de caixinha. É isso, não sei, tem uma essência, né? E junta aquilo que a gente fala, a psicologia com a espiritualidade, então tem uma de quem a gente realmente é. Muito bom. Como é que vocês explicariam isso de personalidade e essência, assim, para as pessoas? Porque eu vejo também que esse é o grande diferencial do Enneagrama, né? Que é essa ponte, né? Porque a gente não está falando só de uma ferramenta de comportamento. A gente está falando de mostrar o comportamento, mas de revelar o que tem por trás do comportamento, né? Que tem a ver com personalidade e essência. Então, para quem está entrando nesse universo, como é que vocês explicariam o que é isso? O quê? Não sei se eu entendi a pergunta. Personalidade e essência, assim. O que fica para ti, assim, tipo, a partir do Enneagrama? Sabe? Que na verdade a gente tem essa persona, né, essa personalidade onde a gente tem, desde criança a gente vai aprendendo esses papéis para ser amado, para ser aceito, e aí a gente tem essas personalidades, e a essência, na verdade, ela simplesmente né, ela tá lá, ela é muito além disso, assim. E aqueles outros são comportamentos que a gente precisa ser aceito, e a gente precisa sobreviver, e a gente precisa viver. E a essência, ela tá lá, então ela não tá conectada ao medo, não tá conectada a essas questões que muitas vezes nos bloqueiam, né? Então eu entendo que é integrar aquilo que a gente precisa para sobreviver, que é muito importante também, que não é à toa que a gente está aqui, e além disso, ir além, falar, bom, a gente é muito mais que isso, então onde é que eu posso chegar? Né? Eu acho que essa é a integração de saber e de usar adequadamente, porque eu tenho muita coisa na minha personalidade muito positiva também, né? E é usar no momento certo e de maneira legal e ter mais clareza. Isso é para mim, assim. Como a Marta falou, é bem legal a respeito do uso, né, da personalidade, que ela tem uma função positiva, né? Nós desenvolvemos uma personalidade para nos proteger do mundo. A gente vem como uma criancinha inocente, a gente precisa criar cascas e cada um desenvolve uma, né, em função da sintonia, da frequência que tem dentro de si mesmo, para se proteger desse mundão. Só que a gente vai percebendo que a ideia não é que essa armadura que a gente vestiu, até fazendo um paralelo com os filmes aqui do Homem de Ferro, né, por exemplo, que ele tem uma armadura, a ideia é ele usar a armadura e não a armadura controlar ele. Né? E o que acaba acontecendo muitas vezes, quando a gente está muito na personalidade, a personalidade controla a gente. E aí a tua essência fica apagada. Quem você é de fato fica escondidinho lá, né? E conforme você vai percebendo qual é essa armadura, você tem chance de
tomar o controle e usar ela a seu favor, porque a personalidade ela tem uma função muito boa, ela nos defende. Bem usada, bem dosada, ok, mas desde que a sua essência, quem você é de fato, esteja no controle. Então é bem legal lembrar desse mecanismo, né, que a gente se aprisiona por um período, ele funciona muito bem, né, por um período. Estou acuado, saí, né, estava no céu, o útero, né, vamos dizer assim, o lugar mais seguro, mais quentinho, alimentado, de repente eu caio num mundo onde tem dor, tem frio, tem fome, tem ameaças, né? E aí eu crio aquela casca toda para me proteger. Só que eu vou ficar com essa casca o tempo todo, né? Quais são os momentos que eu tenho que aprender a baixar a guarda, né? Porque imagina você se relacionar o tempo todo com uma armadura, né? Vestido para a guerra, né? E não é bem assim, né? Então é bem bacana a gente perceber essa variação sutil de quem está no controle, né? No primeiro momento, eu acho que a gente é sequestrado pela personalidade, mas com o passar do tempo, a ideia é a gente assumir o controle e usar ela a nosso favor. Uma das coisas, de novo, né, que eu acho mais lindo é quando a gente percebe também a nossa essência, né, consegue enxergar o melhor que tem em nós, mas como o Enneagrama mostra de todos, né, enxergar a essência de cada um é uma coisa que, nossa, faz um boom. E fez, né, de novo, mais um boom na vida, né, nos relacionamentos, principalmente no relacionamento mais próximo, né, nos relacionamentos mais íntimos. Porque você pega algumas personalidades, bom, eu sou casada com tipo 8, né, então, até então, eu só via a personalidade, né, aquela casca bem grossa. Aí quando você entende, você sente o que tem ali por trás daquela casca grossa, né, aquela inocência, quando você consegue amadurecer em você, né, também transpor o teu isolamento, a tua forma de defesa, né, porque o Enneagrama faz isso, a gente consegue entender como a gente se defende e quando a gente consegue trabalhar isso, por isso que precisa trabalhar em si, e aí você consegue sustentar esse olhar no outro, né, o que tem ali por trás daquela casca, da forma como ele está se defendendo do mundo, e aí é fantástico. Aí sim a empatia, a compaixão e o amor vai para um outro nível, né? De ver a essência que muitas vezes a própria pessoa desconhece, né? Nós desconhecemos o nosso maior potencial, a nossa essência. Então o Enneagrama traz isso, assim, da gente ver em nós e também ver no outro. E como terapeuta, né, também sustentar esse olhar no outro, né, de ver, tá, isso tem todas essas defesas, vamos trabalhar, mas eu sei o que tem ali por trás, né, e isso é muito lindo. É muito lindo. O Urânio tem uma frase, né, que fala, né, eu ia falar dele. Em personalidade, nós nos tornamos algo bem diferente daquilo que a gente traz em essência. Eu gosto muito dessa coisa que é dupla, assim, né, do Enneagrama, né, que ele mostra que o que a gente apresenta para o mundo é bem o oposto, muitas vezes, do que a gente carrega lá dentro, né? Então, só que, claro, eu vejo também como um trabalho de soltar, que nem o Lu falou, é uma armadura, eu preciso ir relaxando e eu preciso ir soltando, e não vai ser da noite pro dia, né? É o nosso trabalho de retorno. Tem um monte de defesa, né? Sim. Quer falar? Não, eu só ia complementar o da Rê, que eu acho que é isso, assim, é tão bonito e empoderador olhar pra gente e pro outro, com o que a gente traz de melhor e o que o outro traz de melhor, né, assim, então realmente é muito rico esse lado de falar que pode caminhar, porque tem aí muito mais, né, pode descobrir esse retorno para casa, porque é maravilhoso, e a gente já enxergar isso, esse outro lado dessa moeda, é muito lindo, e enfim, compaixão fica enorme, né, pode falar, Fê. Eu gosto muito da visão, quando a gente fala de essência e personalidade, de você imaginar que quando você tem o teu raio, o teu tipo, né, você é aquilo. Então, pegar o tipo 1, você é a perfeição divina. Então, você tem a perfeição de Deus, você tem essa sintonia em você, né? Então, o que vai acontecer? Conforme a gente vai descendo em nível de consciência, a gente vai se desconectando
desse raio de Deus, né? Dessa força divina, dessa conexão divina. Então, a tua cabeça, o teu coração, ele vai começar a agir em sofrimento. O teu mecanismo de defesa vai começar a sentir falta daquilo que seria aquela conexão direta com Deus, né? Que seria aquele ser nutrido diretamente daquilo. Você é aquilo, só que você se esquece daquilo, se afasta. E aí você começa a construir tua personalidade, que é mecanismos de comportamento que vão te fazer não sentir a dor desse afastamento. Uhum. Então, maneiras de suprir virtualmente esse afastamento, e você vai começar a procurar coisas na sua vida que são para fugir da dor. Mas, na verdade, você não entende que você está gerando mais dor ainda na tua cabeça, e você está construindo uma couraça maior ainda para se proteger dessa... É a ideia do calo, né? Então, quando eu começo a forçar minha mão, começa a fazer um calo ali em cima. Por que o calo? Ele está me protegendo daquela agressão externa, né? Então, eu me fecho para o mundo porque eu acho que o mundo me agride, porque eu estou sentindo falta daquela conexão mais alta. Então, eu sinto falta da conexão da minha essência e eu vou me proteger criando uma couraça para me fechar desse mundo, porque eu sinto muita dor. E todo o meu comportamento que eu faço é para não sentir essa dor da paixão do meu coração ou fugir da fixação que está tendo na minha mente, que ela vai estar distorcida, né? Então, acho que quando a gente fala de essência e personalidade, para mim, eu vou mais para uma área dessa espiritual, que é realmente essa busca dessa conexão divina do que a gente já é, do teu eu superior, né? Então, acho... Perfeito. E como o Felipe falou aí de paixão e ideia, né? A gente vai depois, nos próximos encontros, a gente vai trabalhar cada eneatipo, a gente vai detalhar a paixão, né? E a ideia e as fixações mentais de cada eneatipo. Mas é interessante de pensar que a personalidade, ela mascara, ela tenta copiar, né? Aquilo que a gente já é e traz em essência, né? E ela faz isso de um jeito que fica sofrido, né? E tosco, né? Então a gente sente essa falta, né? Dessa desconexão quando a gente, né, vem para essa vida, digamos assim, e a personalidade tenta forçar, né? Isso que já que não precisa ser na base do esforço. Posso dar um exemplo bem rapidinho? Sim. Personalidade 5, né? Ele tem a conexão direta com a mente divina. Ele acha que ele não tem, ele vai estudar para querer... Perfeito. Para buscar essa... Porque ele tá com medo, ele falou, cadê Deus? Ou como é que eu conecto com ele? Eu não consigo, vou ter que estudar. Então, ele estuda, mas ele já tem a conexão. E essa angústia, né, de querer fazer isso. Exatamente. Personalidade 9, vamos lá, né? Já fica buscando se harmonizar com as pessoas e com o ambiente para sentir essa paz, né? Que ele já traz dentro de si, né? Sim, esse amor, né? O amor, né? Que é amado, né? Sendo que ele é amado. Uhum. A Rê também trouxe um negócio que eu achei interessante, quando ela falou da couraça do tipo 8, ela falou do relacionamento. Eu também sou casado com uma tipo 8, né? E a gente começa a ver, é interessante, que os verdadeiros relacionamentos autênticos, não é uma personalidade com a outra, é uma essência com a outra essência. Então, enquanto a gente tiver personalidade com personalidade, vai ter muita briga, vai ter muita dificuldade, vai ser difícil levar o relacionamento. Mas a hora que você consegue enxergar quem é, de fato, a pessoa que está por trás daquela casca, aí é a verdade dela, a sua verdade, é um desnudar da alma. E quando um casal consegue fazer isso, trabalhar isso, ou não só um casal, um relacionamento pai e filho, no serviço, ou qualquer pessoa, a conexão fica muito forte, muito verdadeira. É onde a gente começa a parar as arestas, onde você começa a entender a dor do outro. Ele começa a entender a sua dor. Então, assim, esse processo de reconectar, né, a essência, ele é muito autêntico. E a personalidade é uma falsa. Assim, é um relacionamento de aparências, muitas vezes. Né? Fazendo um paralelo aí. Eu não sei como está o tempo, mas só para depois eu acho que a gente vai aprofundar, é legal falar que é isso, né? Por falar de pessoas, por falar de relacionamentos, o Enneagrama, na verdade, ele é aplicado em muitas situações. Então, ele é muito bem aplicado, como falou, em processo de coaching, em empresas, né? Em liderança, enfim, hoje tem no esporte, na psicologia, tem todo o processo de desenvolvimento humano.
Eu acho que é legal entender que tem essa questão dos relacionamentos e do autodesenvolvimento, e aí a gente pode aplicar e levar o Enneagrama para muitos lugares. Claro que aí a gente vai falar até um certo ponto ou outro, né, para chegar no nível de consciência daquela pessoa ou do grupo. Mas é isso, não sei, depois a gente aprofunda, né? Muito bom. E rapidinho, então, o que é, se a gente fosse resumir, o que é essa ferramenta? Da onde vem e o que é o Enneagrama? Na opinião de vocês, assim, se fossem dar uma descrição. Vamos lá, bem resumido o que eu acredito, assim. Primeiro é um símbolo, né? Uhum. Ele vai ser composto lá por um círculo, um triângulo e a hexágono, né? Ele tem 9 pontos e simplesmente ele explica processos da natureza, uma figura de processos, né? E a gente utiliza, nosso grupo que mais gosta é para personalidade. A gente aplica ele para personalidade. Mas ele pode ser utilizado para prever marés, para prever processos, até em algumas situações é utilizado para desenvolvimento de projetos, né? Então quais as fases do projeto que vão acontecer. E o que mais me encanta nisso é realmente quando você coloca isso para personalidade, você vai ver o movimento da personalidade, né? Como a Marta estava falando, a gente estava falando, quando você usa uma tipologia muito fixa, você fica engessado no teu tipo e você não tem um movimento para você se desenvolver. Então, o Enneagrama, para mim, a grande sacada dessa figura que é milenar já é ela poder mostrar, ser colocada a personalidade nela, as tipologias de personalidade, e ser trabalhado o desenvolvimento dela. Né? Como a gente se desenvolve com essa figura. Para mim é isso. Eu sei que tem muito mais coisa, não é só isso, né? Eu acho que é importante isso, né? Que na verdade é uma sabedoria, ela é milenar, não tem ninguém inventou o Enneagrama, esse símbolo que o Felipe acabou de descrever, ele foi encontrado em diversas culturas e civilizações, e aí foi só ali na década de 70 que um psiquiatra, ele, na verdade, várias pessoas ou escolas trouxeram e estão trabalhando com a personalidade. Né, mas ele descreve esses 9 tipos principais, mas acho que aqui a gente vai aprofundar e mostrar que tem muito mais. Eu acho que vai ser legal, porque aqui a gente está em 3 9s e 2 5s, para entender que mesmo sendo do mesmo perfil, a gente também traz características diferentes, seja pelos nossos instintos diferentes, seja pelo nível de consciência, seja por quanto a gente está se trabalhando pelas nossas famílias, enfim. Então, e o que a gente falou lá, né? Ele descreve as motivações por trás desses comportamentos, que isso vai ser muito similar, né? Que é legal a gente apontar aqui para. Legal. O que para não repetir, né? O que já foi falado, que é uma descrição, eu gosto demais por conta de ser muito preciso e por não ser estático, né? Principalmente, ele mostra o processo dinâmico da nossa mudança, né? E de como a gente espirala na consciência. Então, é dinâmico, né? Desde como a gente se comporta num movimento positivo, num movimento de estresse. Então, toda essa precisão mesmo é muito rica, né? E também, recentemente, eu fiz o Enneagrama SUF, e aí que traz uma outra, né? Uma outra abordagem lindíssima, assim, né? Do conceito de perda de consciência e dos movimentos que acontecem, dos pontos de choque. Então, são muitas abordagens e todas muito bem-vindas, assim, né? É um potencial incrível mesmo que essa ferramenta tem. E aí, depois, quando a gente for seguindo aí, né? Dê para surgir mais algumas coisas. Muito bom. Lu, alguma coisa a acrescentar? Nossa, falaram bastante. Eu acho que tem pouco para falar a respeito disso, mas basicamente é essa questão mesmo, de ser uma sabedoria milenar que bebeu de várias fontes. Quando a gente começa a ver a história do Enneagrama de uma certa forma, você vê que ele passa, né, por várias correntes filosóficas, religiosas, e ao mesmo tempo que ele bebe de tudo, ele não pertence a nenhuma delas. Então é muito legal saber que você pode usar ele de qualquer forma, né? Então, assim, se você pegar e for interpretar o Enneagrama através do cristianismo, você vai encontrar pontos de referência. Se você fizer isso através do judaísmo, do islamismo, ou até de uma corrente filosófica grega, você vai encontrar pontos em comum, porque ele permeia
todas elas, né? E é muito legal perceber também como é fácil colocar o Enneagrama em aplicações práticas, né? Quando a gente falou assim, até de identificar uma pessoa, identificar um relacionamento, você pode identificar uma empresa, você pode identificar um país, que personalidade aquele país tem, né? Como ele se comporta, onde ele tem limitações, né? Em que nível de consciência ele está. O nível de consciência é a maturidade, né? O quanto ele já venceu comportamentos que não eram tão saudáveis, né? Então, assim, isso dá para usar para muita coisa. Então, por isso que a gente fala assim, que as pessoas que acessam, têm contato com o Enneagrama e resolvem aprofundar, elas crescem mesmo. Se estiverem dispostas, elas vão crescer e vão levar esse crescimento para as pessoas em volta, para as empresas, para as famílias, para tudo. Então, é muito legal, é muito bacana. Não é à toa que a gente usou um termo em comum, que acho que todo mundo falou a palavra paixão. Todo mundo apaixonado, eu amo, gosto. Porque é libertador, porque é curador, porque agrega, porque ajuda, aproxima as pessoas, né? Então, é muito bacana. Muito legal. Eu também, não tenho muito a acrescentar, mas recentemente escutei o Nicolai também falando como um sistema de presença, né, e de estar no aqui e no agora, e isso para mim faz muito sentido, assim. Às vezes a gente tem conexão com o Enneagrama, tu pode extrair alguns tópicos para tu estar em presença e perceber no dia a dia, né, aquilo acontecendo, assim, e daí solta, relaxa e solta, né, identificar o que não me pertence, porque me limita, porque é pequeno, porque faz parte só de uma estrutura de medo da personalidade que eu posso soltar, porque isso não me leva para lugar nenhum positivo, né? E qual é, que nem vocês falaram, qual é o meu caminho, qual é o melhor comportamento, quais são as melhores atitudes para minha energia, né? Porque a gente está, no final das contas, falando de 9 energias, né? De 9 frequências. Então, a gente tem todas elas, né? E a gente pode modelar, né, outras energias, assim, dentro da gente, desde que a gente primeiro consiga lidar com a nossa própria, né? Daí depois a gente está livre para fazer outros movimentos, né? Então tá, gente. Fala, Fê. Posso considerar? Então eu não sinto uma paixão, eu sinto uma virtude no Enneagrama, pode ser? E daí fica agora, deixa para os próximos episódios a gente explicar qual a diferença, né? De paixão e virtude, do conceito paixão e virtude a partir do Enneagrama, né? Legal. Então, a gente segue nos próximos encontros já, daí a gente vai ver, né, qual assunto que a gente vai detalhar. Mas eu agradeço muito. Adorei também. Gratidão. Muito bom. Gratidão. The best. Obrigada. Aprendemos todos muitos aqui, né? A gente vai aprender bastante. Acho que esse projeto vai ser bem legal. Bem e legal. A gente espera também contribuir muito, né? Para quem está estudando, quem está recém tendo o primeiro contato ou quem quer se aprofundar com a ferramenta. É legal também falar, assim, para as pessoas que vão assistir esse vídeo, se tiver alguma questão, alguma dúvida que gostaria que a gente discutisse no próximo, um tópico, alguma coisa. Boa. Vai colocando as perguntas aí e a gente vai selecionando e vai trazendo os tópicos para esclarecer, porque a ideia aqui mesmo é compartilhar o conhecimento de forma muito prática, muito vivencial, que realmente as pessoas tenham clareza, né, do uso, da transformação, do poder que essa sabedoria tem. É isso aí. Então, um beijão no coração de todos. Beijo. E aí, gente, valeu. Foi 10, hein? Tchau, valeu. Beijo, adorei. Tchau, tchau, gente. Tchau.